no ar. Tá, ok. Então, boa noite, pessoal, galera trabalhista, bem-vindo à nossa live, que faz parte da Rádio da Legalidade, do PDT de Porto Alegre. A gente está começando o nosso primeiro programa. Eu vou explicar o conceito para vocês e depois cada colega vai se apresentar. Então, a gente faz parte do núcleo de base do PDT. A gente é o Movimento Solidário. E a gente propôs um conceito baseado em duas ideias principais. A primeira é uma comunicação formativa. O que significa isso? Significa que a gente passou a semana toda estudando os 4 motores da economia brasileira, baseado no que a gente tem produzido dentro do PDT, através do Ciro Gomes, através do Mangabeira, enfim, através do Projeto Nacional de Desenvolvimento, e também com base no livro do Ladislau Dobora, A Era do Capitão Improdutivo. Então a gente estudou bastante esses conceitos e agora a gente vai fazer um bate-papo, um debate, tentando compartilhar com vocês esse projeto nacional de desenvolvimento e o nosso projeto também local representado pela candidatura do Alexandre de Matos, será o nosso candidato a vereador em Porto Alegre. Então, é esse tipo de debate, de bate-papo e de conversa e de comunicação formativa que a gente está se propondo a fazer. Então, meu nome é Cristiano, eu sou geógrafo de formação. Um salve para mim, hoje é o dia do geógrafo. E eu trabalho com educação popular e educação convencional, pública e particular, desde 2012. Atuo também como na formação de educador e de professor, e agora recentemente formação política também. Então eu trabalho com as duas formações, o licenciado e o bacharelado. E o nosso projeto aqui é um projeto de comunicação formativa, como eu citei, orientado para as massas. Então o objetivo é uma comunicação popular. Agora o segundo conceito, ou a segunda ideia desse nosso projeto é a estrutura do nosso Projeto Nacional de Desenvolvimento, que significa a união de quem trabalha e quem produz. Esse é o nosso objetivo estrutural dessa atividade de comunicação. Então, a gente vai começar a debater, a dialogar nos próximos programas, tanto com a parte do representante do trabalhador, quanto a parte representante do pequeno, médio e grande empresariado nacional, que estejam comprometidos com o país. Que é diferente dessa elite do atraso que nos governa, que está comprometido com um projeto internacional que sangra a nossa soberania e a nossa cidadania. Então, esse é o objetivo, é democratizar os conceitos, democratizar os dados, democratizar a ciência. Esse é o nosso objetivo e comprometimento com o Brasil e com Porto Alegre. Então, feita a apresentação do nosso conceito de atividade, feita a minha apresentação, agora eu vou passar para cada colega fazer a sua apresentação. Contigo, Marcelo. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Marcelo Gonçalves. Também sou integrante do Movimento Solidário do PDT de Porto Alegre. Né? Nós trabalhamos aqui, primeiramente, começamos com causas de assistencialismo da causa animal, né? Das classes mais baixas da população também, com auxílios a algumas creches populares, entidades de assistencialismo. Né? Boa parte dos colegas aqui se conheceu através do Banrisul, sou bancário, né? Já tenho algum tempo de banco, e também estamos hoje aqui já agrupados para conversar um pouco sobre a economia nacional.
né? São os fatores que movem, o que gera, né, um incremento econômico, o que pode melhorar o desempenho, né, quais são os fatores principais, para tirar um pouco aquela mítica de que a economia está travada por causa é culpa do governo, tá, porque os impostos são muito altos, é sempre um discurso muito simplista, né? Então nós vamos trabalhar, vamos bater nessas questões, tá, para tentar esclarecer de modo mais simples, sem termos muito técnico. Não sou economista, trabalho na área de finanças, tá? Gosto do assunto, do tema, né? Então nós vamos tentar passar para vocês aqui um pouco da nossa vivência, da experiência, do que eu já passei, né? Eu já venho lá do tempo do finalzinho do governo Figueiredo, né? Peguei essa nossa democracia jovem do início, né? Toda a transição do governo militar, da ditadura militar para a abertura, né? Já os impeachments, o cenário econômico caótico que nós vivemos depois disso, né? Também no final da ditadura, né? O estado da economia, toda a cultura inflacionária, isso tudo a gente tem na bagagem que pode ajudar, né? a explanar e a tentar esclarecer um pouco mais esse bicho de 7 cabeças que dizem que é a economia. Vocês vão ver no final da conversa que a coisa é um pouco mais simples, tá? Não é tão complicado assim como parece, né? Então, vou deixar também a palavra aqui agora com os outros colegas. Vamos passar aqui para o nosso futuro vereador de Porto Alegre, o Alexandre Matos, né? Te passo a palavra, meu querido, para que tu te fale sobre você aí. Abraço. Meu nome, para quem não me conhece, é Alexandre Matos, né? Esse é o primeiro trabalho que a gente faz como núcleo de formação política que a gente está transmitindo, essa live. Inclusive, já fizemos 2 seminários de formação política, porque, como o Cristiano bem disse inicialmente, o trabalho é de formação, não apenas de informar, mas sim de formar e novas consciências, ou seja, colocar num outro plano de entendimento político, né? E como mesmo, aproveitando até o que o Marcelo falou, é a questão de que uma linguagem mais simples, mais coloquial, possa levar até as pessoas um entendimento do como está a economia no país e quais são as relações que norteiam não só o capital brasileiro, mas principalmente as relações de capital internacional, né? Como essas relações estão se desenvolvendo, né? O nosso trabalho aqui é um projeto piloto, né? E o desafio, então, é transformar numa linguagem bem simples aquilo que parece ser algo de especialista. Eu também não sou economista, sou formado em Ciências Sociais pela URGS, né? A minha formação, então, é mais da área social, inclusive, talvez, até o final dessa live, fazer uma provocação de como, talvez, um outro aspecto que não é muito tocado, que é a cultura desse país, e que hoje está sendo frontalmente atacado, né? Como ela pode melhorar as relações sociais e econômicas do país. Carbone, fica à vontade para se apresentar. Carbone, sou do Banrisul também, eu, Marcelo, esse grupo que hoje está começando a se apresentar, aqui na primeira live, nós formamos esse movimento solidário para que achamos que temos que participar da política. A política, não podemos ficar longe. Precisamos coisas práticas. E aí juntamos com o Anderson, o Cristiano, que é um professor, e resolvemos fazer um grupo, né, para participar da política. Depois de um tempo, chegamos à conclusão: alguém de nós terá que ser o candidato, não poderiam ser todos. Resolvemos escolher o Alexandre, porque já tem uma experiência de ter concorrido outras vezes, né? Eu, como bancário, já passei por tantos planos. Essa pandemia agora da crise econômica é só mais uma. E a gente vai aprendendo, né, um pouquinho, em cada uma a gente aprende um pouco. E eu espero que nesse nossa live possamos decifrar a economia. Porque eu também não entendo muito de economia, não sou bancário. Posso entender economia por ser bancário, nada mais que isso.
E também pelo tempo, né? Já fui, digamos, estudantil, já faço militância no PDT faz um tempo, bem grandinho. Então, eu estou aqui, né, para ajudar e para tentar procurar algo que possa melhorar a sociedade, né? Está difícil a coisa e vai ser mais difícil, porque pelo que está acontecendo hoje, por exemplo, as notícias saíram hoje, hein? A recessão está chegando. Agora passar para o Anderson, outro colega. Contigo, Anderson. A contribuição que eu quero deixar ali é junto com a fala do Cris, que o Cris estava ressaltando que as pequenas empresas têm grande participação no processo produtivo do Brasil. Elas representam, cara, em torno de 27% do PIB brasileiro. Elas empregam 52% dos empregos formais. 52% das pessoas que têm carteira assinada são das pequenas empresas. Então, aquela fala do Guedes lá, que se nós investirmos em pequenas empresas estaremos perdendo dinheiro, se investirmos em grandes empresas estaremos ganhando dinheiro, ela não condiz com a realidade. Outra parte que eu queria contribuir é que com a distribuição do PIB. 73,5% do PIB é o setor de serviços e comércio. 20% é a indústria. E 6% é o agronegócio. A gente vê todos os dias dizendo que o agronegócio salva o Brasil, que temos que ajudar o agronegócio. Ninguém nega isso. Mas virar as costas para as pequenas empresas, sendo que desses 73% vamos aí, um quarto disso ou mais. Essas são as pequenas empresas, acredito até que mais. Talvez chegue a um terço disso, as pequenas empresas. Então, o problema é que as pequenas empresas não têm voz, elas têm que ter mais voz lá. Por quê? Porque eles não deixam as pequenas empresas se unir. A outra parte, para encerrar, para concluir, porque eu não vou conseguir falar muito como eu queria falar ali e fui proibido pela minha própria internet, fui boicotado por ela, é sobre a parte que a mídia começa a botar o trabalhador contra o pequeno empresário. Começa a botar o pequeno empresário contra o trabalhador, dizendo que, não, ele ganha muito benefício, por isso que tu não consegue sobreviver. O que não é verdade. Se a gente for ver assim, as pequenas empresas que têm faturamento 370 mil mensal, elas são quase todas optantes pelo Simples. O optante pelo Simples, ele paga sobre o faturamento dele, dependendo em qual setor que ele está, 9%, 10%, 13% sobre o faturamento, tanto funcionário ou não. Ele vai pagar o fundo de garantia do cara, que é R$80, sobre R$1.000, 8%. É isso que ele paga. E, segundo dados do IBGE, 60% da população brasileira ganha menos de R$1.000. Menos de um salário mínimo. Então, não está aí o problema deles. O problema deles está na outra carga tributária que fica pesada sobre o consumo, que é a carga tributária mais excessiva que tem no mundo, é do Brasil, das mais. É excessiva na renda. E os grandes empresários vivem num paraíso fiscal, né? Que eles conseguem fugir pelo PJ, pagar uma média de 6% da renda em imposto. É por aí que está o problema. O trabalhador ganha pouco, o trabalhador tem pouco benefício. Então é mais ou menos aí que eu queria deixar dito a minha contribuição. Não vou poder me estender muito por causa do imprevisto que eu tive. Peço desculpa, pessoal. E isso não vai acontecer novamente. Assim, espero que eu vou ver o que houve com essa internet. Obrigado. O Anderson está com um problema na conexão. A conexão dele está travando. Ele não está conseguindo. Ele está tentando se conectar através de outro dispositivo, tá? Então vamos passar a bola de novo aí para o Cris. Cris, vamos dar andamento então, Cris. Vamos sair já falando do nosso assunto. Tá, beleza. Então, vou fazer uma breve introdução, e aí depois, quando o Anderson conseguir a conexão, ele se apresenta e toca a parte dele.
Então, o objetivo do nosso quadro, da nossa atividade de comunicação, como eu disse no início, e gosto de sempre frisar, é uma comunicação formativa. Por que isso? Porque informação não é conhecimento. A gente vive na era da informação nos últimos anos. Uma cultura de negacionismo científico está sendo criada em função de uma deficiente cidadania das pessoas. A falta de uma formação científica dificulta nas pessoas o entendimento de questões que a princípio são complexas, mas depois que tu começa a estudar, que tu começa a conversar sobre, tu percebe que são bem simples. Eu adoro muito as lives e palestras do Eduardo, porque ele é super didático e ele não é economista de origem. Ele é formado em engenharia civil, se não me falha a memória. Mas ele explica, porque ele trabalhou muitos anos no mercado financeiro, o funcionamento da economia de uma forma muito didática. E ao contrário do que uma parte dos intelectuais do sistema ficam repetindo, de que o povo é ignorante, ao contrário dessa tese, eu trago uma cultura gaúcha que é da conversa, que é da prosa. A gente tem um conhecimento de comunicação, de oralidade, que não é reconhecido pelo sistema, pelos intelectuais do sistema. E é óbvio que não é reconhecido, porque isso impõe uma cultura do não diálogo, da não conversa. Se a gente sabe que o Brasil é um país de não leitores, né? A gente também sabe que o Brasil é um país da oralidade. Se a gente não consegue ler, a gente consegue conversar sobre. Essa é uma riqueza da cultura brasileira. Essa sabedoria, essa oralidade, esse uh, essa vocação para o diálogo e para conversar. Isso é o que constitui a cultura brasileira e não essa cultura de ódio, de separatismo que vem sido criada por interesses externos, internacionais, nos últimos anos. Então, baseado nisso, se a gente não consegue, por exemplo, ler, porque a leitura também pressupõe hábito, e se a gente não consegue acessar o livro, porque o livro ele é caro, e mesmo os livros online, a gente precisa de internet, de um bom celular. Se a gente não tem esse tempo, porque a gente faz parte do grosso da população, que trabalha de dia para poder, né, descansar durante a noite, se alimentar durante a noite, a gente pode atalhar, que é o que eu sempre costumo frisar nas minhas formações. A gente pode assistir um documentário. Marcelo? Pessoal, nós perdemos o áudio do Cristiano aqui, ele vai voltar, tá? Mas dando andamento no tema que ele estava falando ali, essa dificuldade que a gente tem hoje da compreensão, né? Que a gente recebe a informação de uma forma muito mecânica, as causas, tá? Um exemplo, o jornal, a rádio, a TV, quando comunicam a elevação da inflação. Teve um aumento da inflação no mês de janeiro, tá? Esse aumento ele é dito, é exposto, é apresentado, tá? Mostra um índice, mas não dizem exatamente onde. Eles falam, houve uma entre-safra agrícola que gerou uma elevação dos preços do tomate, né? Mas isso não está diretamente ligado à inflação. Hoje tu tem assim, o tema dos quatro motores fala, o nome do livro até do
professor, é exatamente o capital improdutivo. Tá? O que vem a ser esse capital improdutivo? É uma coisa que está muito em voga hoje para nós, cidadãos da classe média acima, que são os investimentos. Tá? Então, é o capital financeiro, o investimento em commodities, tá? Nas ações, são investimentos futuros. Então, o mercado que antes era movido pelo empresário, tu dava dinheiro para o empresário, para o capitalista, ele pegava esse dinheiro, ele investia na fábrica, isso gerava empregos, aumentava a produção, tá? Ele tinha mais gente trabalhando, aumentava o consumo, porque tu tinha mais gente assalariado para poder consumir, que é o teu mercado interno, que é a renda familiar, né? Então isso movia. Hoje, esse grande empresariado, tá? Ele é muito pequeno, ele é um grupo, os grandes empresas, tá? É um grupo muito pequeno, restrito. E eles trabalham mais com investimentos que têm um retorno infinitamente superior ao investimento laboral, tá? Ele tem um gasto menor, ele não precisa investir, tomar empréstimos, ele pega o capital que ele tem de giro, ele investe em mercados futuros, e esse dinheiro acaba revertendo para ele, né? Então, aquela poesia do dar o dinheiro para o empresário que ele vai aumentar a fábrica e vai te dar mais emprego, isso já não é tão verdade. Tá? Para te poder ter um crescimento industrial, hoje tu tem que ter demanda, tem que ter mercado, tem que ter consumo. E o consumo está achatado porque hoje o salário tá baixo, tá? Não tem uma massa de trabalhadores bem remunerados. Tá? Se tu quiser consumir, tu precisa ter... o ideal seria uma coisa somente, que era o dinheiro. Mas, em falando de Brasil, tu trabalha também com a opção crédito. Então, na falta do dinheiro, dá-se crédito à população. Tá? E esse crédito, eu costumo falar assim, é um mapa bem grande. Ele é atrativo, é bonito, tu recebe ele na hora, só que quando tu usa, tu tá cavando um buraco que às vezes tu não consegue sair. Aí nós temos hoje uma massa aí de mais de 60 milhões de brasileiros endividados, né, que muita gente diz, é vagabundo, compra e não paga. Tem vagabundo que compra e não paga. Mas a grande massa se endividou porque durante o período ali perdeu emprego, tá trabalhando na informalidade. Hoje o número de informais é muito grande, então tu não tem uma renda certa, definitiva. E agora com a pandemia pior ainda, porque quem trabalhava na informalidade trabalha, ganha, não trabalha, não ganha. Então essa parte do motor aí tá capenga. E vamos ver, acho que o Cris voltou, Cris. Como é que tá o teu som aí, Cris? Tá legal? Cara, eu acho que eu caí, deve ter caído a internet aqui. Não, mas tá, estamos te ouvindo claro. Então, só eu dei Tá bem. uma emendada aqui no Esse assunto. lado. Tá? Tá. Dei acho que uma desviada também, mas segue o barco. Beleza. Vamos lá que nós te acompanhamos. Eu concluo então. Sim. Tá, não. Eu concluo e já passo a bola. Então, como eu estava comentando, são três determinantes primeiras assim que a gente pode perceber que toda essa crise, né, sanitária e econômica que já vinha antes da pandemia, ela está nos impondo pelo menos três determinantes de reflexão. A primeira é interna, é existencial, porque agora a gente está se deparando com a possibilidade de morrer, de ver entes queridos morrerem, de ver familiares morrendo, de ver uma massa significativa da população brasileira morrendo. Então, esta é uma primeira determinante que nos obriga a fazer uma reflexão. Aí tem uma segunda determinante que é querendo ou não querendo perceber, é essa desigualdade estrutural que compõe a sociedade brasileira. As pessoas estão se dando conta agora, por causa do Covid, da pandemia, de uma coisa que já vinha falando e já sabia há muito tempo. É muito desigual a sociedade brasileira. E, em terceiro lugar, a gente está percebendo que a gente não tem liderança. No sentido geral, no sentido estrutural. A gente até tem uma liderança aqui, outra ali, sabe? Mas a gente não tem uma liderança coletiva. Parece que está todo mundo batendo cabeça.
Então, falta a gente criar o hábito de participar da política, de não terceirizar mais a nossa cidadania, que é o movimento que a gente fez. A gente se organizou num núcleo de base, né, vinculado ao PDT, pela nossa, né, identificação com a história do partido, com o que o partido se propõe para o país no futuro. Então, a gente teve essa identificação, mas a gente também estava organizado num movimento social, que é um movimento solidário, que já fazia intervenções solidárias na sociedade. Só que isso ainda é pouco. A gente tem que participar de forma massiva, coletiva. E, para isso, a gente precisa trazer as massas para o diálogo, trazer as massas para o debate. Então, eu, como geógrafo, eu defendo que todo brasileiro deve estudar economia, documentário, conversar com quem sabe um pouquinho mais, porque é ali, nessa escala, nessa dimensão, que agem a elite do atraso, 1%, né? E que nos tira a dignidade da sobrevivência e nos impõe essa agenda de escassez de alimento, de escassez de cultura, de escassez de ciência. Então é aí que a gente tem que atuar, tem que começar a se movimentar, começar a agir de forma ativa, se organizar. A saída é só coletiva, não tem uma saída individual. Por isso que a gente vai tratar nesse quadro dos 4 motores da economia brasileira, que é o seguinte: para nós o mais importante é o mercado interno, é 60% da economia brasileira, é o mercado interno, é o consumo das famílias, e não a exportação, como a grande mídia e os intelectuais do sistema ficam repetindo diuturnamente. Para nós, o mais importante é o mercado interno. E para que haja o consumo das famílias, tem que ter renda, tem que ter salário, de um lado. E de outro lado, tem que ter acesso a financiamento. No mundo todo, o juros está a 0% e menos de 0%. É impossível que a gente consiga produzir, é impossível que a gente consiga gerar emprego com a maior taxa de juros do planeta. Então, a gente tem que começar a debater e conversar sobre a democratização do sistema bancário brasileiro. Qual é a função social do banco? É óbvio que tem. Então, a gente tem que começar a pressionar um debate nesse sentido. Democratizar o capital financeiro. Democratizar o dinheiro. Então, eu concluo a minha introdução frisando a importância do mercado interno. Então, tem que assegurar o salário e tem que assegurar o acesso ao crédito, mas um crédito civilizado, como ocorre nos Estados Unidos, Europa, etc, etc. Para isso, a gente tem que debater, conversar com as massas, para que eles entendam como funciona a economia. Sobretudo, pequenos e médios empresários. A gente tem que trazer essa gente para o debate. Eles não são nossos inimigos, eles são os nossos parceiros. Então, a gente tem que trazer essa gente para o debate. Os adversários do país, da soberania nacional e da cidadania nacional é o 1% rentista. É o sistema financeiro, é o baronato financeiro e rentista. Esses são os verdadeiros adversários. É esses que financiam o desmatamento da Amazônia, a chacina nas periferias da população jovem negra brasileira. São esses que defendem o Estado mínimo, que faz com que o sexismo, que faz com que a violência contra a mulher não seja atendida pelo Estado democrático de direito. Então, é esse debate que a gente tem que travar. E aí eu passo a bola para o próximo colega e manda bala. Vamos lá, Anderson, vê se teu microfone aí já melhorou o áudio para ti. Manda ver, meu querido.
Pode falar. Agora. Pode falar. Tá me ouvindo? Pode falar. Pode falar, Anderson. Vamos seguir do Cris. Assim, os micros, os micros do carro. Oi? Pode falar. Problema lá no... Anderson, o áudio não tá chegando claro, realmente. Eu quero seguir ali na do Cris, porque empresas são grandes. Não dá. Então, Fala, Alexandre. Vê se ele consegue falar. Nada? Não. O áudio do Anderson tá realmente com problema. Eu pedi para ele gravar o áudio e me encaminhar, tá? Que aí eu passo aqui na fala dele. Grava para nós aí, Anderson, e que eu consigo transmitir ela aqui. O pessoal vai conseguir te ouvir, não vão ficar sem te ouvir hoje. Enquanto isso, Alexandre, segue o barco. Tá, assim, ó, aproveitando a última intervenção do Cristiano, eu acho que é importante fazer essa discussão desse caráter perverso da economia brasileira, né? Só para não passar batido, os 4 motores que o Ladislau Dalbor fala é o comércio exterior, que são as exportações, que hoje são cerca de 10% de todo o PIB brasileiro, em torno de 200 bilhões de dólares. A demanda externa, né, a demanda interna, melhor dizendo, que é o consumo das famílias, que já tinha sido citado pelo Cris, que hoje está em torno de 60% a 65% do PIB. É quase 4 trilhões de reais. Entendeu? É quase 70% de tudo que se produz aqui. A atividade empresarial e os investimentos públicos, que também foram feitos referência pelo Marcelo e pelo Cris anteriormente. Então, esses são os 4 motores ao qual o autor do livro A Era do Capital Improdutivo faz referência no capítulo 12. Né? Só para a gente poder situar melhor o pessoal entender o que a gente está falando. Mas qual é a armadilha, né, que tem disso tudo? Né? É que quem está comprando os títulos de dívida pública hoje é justamente o capital financeiro rentista, porque ele consegue inibir os investimentos públicos, né, e controlar o mercado interno e externo, e, com isso, evitar a redistribuição de renda, de capital e a transferência de valores para as classes menos favorecidas. Ou seja, tudo que o pobre paga em juros, cartão de crédito, cheque especial, limite do banco, empréstimos e outros compulsórios, impostos da carga tributária, tudo isso endivida as classes menos favorecidas, que não conseguem sair do buraco, e esse dinheiro é transferido automaticamente para os bancos, né, que compartilham desses valores, que hoje são da ordem de quase 510 bilhões de reais. Esse é um dinheiro que poderia construir hospitais, aparelhar escolas, trabalhar nas estradas do Brasil, né, investir em infraestrutura, em polos tecnológicos. Esse dinheiro todo vai para os bancos e para os agentes financeiros. Ou seja, hoje, até o próprio industrial, o próprio capitalista, que antes era um empresário, que, como o Marcelo bem disse no início, era o cara que fazia o desenvolvimento do país. A classe industrial, o empresário, ele era responsável pelo desenvolvimento do país. Ele tinha até uma função social. Hoje ele não está mais preocupado com isso. Ele quer gastar o mínimo e ganhar o máximo. Se ele puder fazer isso com menos empregados, ele vai fazer. Se ele tiver que demitir metade dos funcionários dele, sem nenhuma culpa ou remorso, ele vai fazer. Porque hoje existem investimentos de tesouro direto que favorecem ele. E lembrando, né, Alexandre, que isso não é um cenário local, isso é um cenário mundial. Exatamente. O investimento empresarial reduziu muito por causa do capital especulativo. O rentismo é uma atividade internacional, não é uma atividade local. Muito bem observado, Marcelo. É isso aí, cara.
A jogada toda é E essa. sem contar, Alexandre, que ele explora um mercado, que hoje tu falasse aí da nossa balança comercial, da exportação. A nossa exportação hoje, basicamente, são de commodities, é grãos, é petróleo, tá? São atividades agrícola, ela traz um grande rendimento para o produtor, mas não é uma área que empregue. Ela não tem uma massa de trabalhadores tão grande. Ficou sem áudio, Marcelo. Eu tô Não ouvindo. estão me ouvindo? Eu tô. Tá, Tô ouvindo. então, assim, Eu estou ouvindo. O problema todo é que assim, é uma área hoje que a exportação é comandada basicamente por matérias primárias, tá? Não é uma grande massa de trabalho que é envolvida nisso, e sem contar que os insumos, principalmente da agricultura. Hoje o Brasil não tem uma fábrica de adubo, não tem uma fábrica de implementos agrícolas, maquinário é todo importado, então é uma indústria que ainda dá uma evasão de capital, dá uma saída de dinheiro muito grande. Então, tu não tem ninguém faturando em cima desse mercado que poderia ser muito rentoso. Isso já tem alguns anos, isso não é de hoje. Tá sem áudio, Marcelo. Eu não sei se tu... Tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Os outros estão Eu escutando. tô ouvindo. Alexandre, tá Nós ouvindo aí, Alexandre? Eu tô ouvindo perfeitamente. Eu também. É o Cris, ó. Cris, então tá com algum problema na tua conexão aí, Cris. Tá? Mas só para concluir, não roubar mais o tempo, tá? O ideal era como se o Brasil pudesse investir em indústrias que tivessem um grande envolvimento de mão de obra. Tá? Hoje se concentra o esforço todo na construção civil. Construção civil, ela tem um implemento de mão de obra muito grande, tá? Mas ela tem um porém que eu costumo dizer que pesa também no nosso bolso, porque o capital de investimento dessa área que tem um fomento de trabalho muito grande é nosso. A indústria imobiliária hoje, ela se financia do fundo de garantia. O fundo de garantia é um salário do trabalhador por ano. Tá? É um salário nosso que fica lá por ano retido, com um rendimento pífio, tá? Que o governo remunera muito mal esse dinheiro para nós, e esse dinheiro é usado hoje pela construção civil para construir, fazer os financiamentos, investimentos imobiliários. Então, o ideal é que o Brasil investisse em indústrias, em tecnologias também, além da agricultura, mas que pudesse produzir insumos, adubo, implementos, tá, maquinário, que pudesse alimentar essa grande massa produtiva que nós somos hoje, o celeiro do mundo. Né? Infelizmente, não traz. Mas volto para o Alexandre lá, roubei muito teu tempo aí, meu querido. Não, tá perfeito. Eu acho que essa interação é que vai fazer a coisa fluir. Não, voltando só, porque esses são os 4 motores, mas o que o Cris disse, e o que eu estava tentando dizer também é isso. Essa perversidade que o rentismo exerce sobre a grande população. Ou seja, ele controla os títulos de dívida pública, né? E aí, como é muito mais vantajoso para eles investir em ações de tesouro direto, essas que o lucro é garantido, tu entendeu? Não há um estímulo para a produção e desenvolvimento de um parque industrial, né? E a população que não tem renda e não é redistribuído porque esse dinheiro é drenado pelo rentismo, ou seja, sai das camadas populares para cair no colo de 3 ou 4 pessoas, entendeu? Então, isso inviabiliza o desenvolvimento. E aí começa uma questão muito pior, que eu acho, que é essa desigualdade social cada vez mais brutal e cruel, porque as pessoas que têm menos, cada vez têm menos, e as pessoas que ganham verdadeiras fortunas em um dia, elas continuam acumulando capital, e elas não têm comprometimento social nenhum. Então, por que hoje a coisa está tão feia? Porque, além de toda essa desigualdade, ainda quem está à frente do governo federal desenvolve a cultura do ódio, dos haters, nada presta, só visão deles. Quer dizer, é uma ditadura por dentro da democracia, com ataque direto ao STF, Congresso Nacional, instituições democráticas. Então, o combate que nós temos que fazer, enquanto cidadão brasileiro, é justamente contra isso. Lutar contra esse tipo de anacronismo que hoje está instalado no Poder Federal, entendeu? E que é parceiro dessas iniciativas rentistas
para destruir com a capacidade de desenvolvimento do Estado e nos tornar refém do capital internacional. Basicamente, essa é a minha introdução. Vocês, Carbono, tem algo para dizer também? Não, eu queria acrescentar o seguinte, um detalhe, assim, parece bobagem, a questão do investimento. Ali no próprio livro, o autor diz que existe uma separação, aplicações financeiras e investimento. Investimento é que é tipo é uma fábrica, é uma construção, digamos, construir um prédio que rende trabalho e vai dar uma renda, e a renda das pessoas que trabalham vai mover o mercado, digamos assim. Agora, a aplicação financeira é custo zero, alguém ganha e alguém perde. Exatamente. E outra coisa... Esse mercado, eu costumo dizer que ele é um pouco ingrato, até porque a boa parte do rentismo também trabalha com, como eu falei, com as commodities. Tá? Então, uma coisa que o pessoal não entende muito é assim, tu pega... O Bauma dá o exemplo até do tomate, que sai uma caixa com 30 quilos de tomate, sai por R$4 do agricultor, e aí no meio do caminho ele dá uma disparada e ele acaba chegando essa mesma caixa por um valor infinitamente superior à ponta que é o supermercado. Tá? Mas quem fatura com esse valor, o pessoal costuma dizer assim, é o atravessador. O atravessador é o mercado financeiro. Porque o que eles têm hoje com o mercado de commodities e os derivativos? O pessoal hoje que trabalha, o Cris como geógrafo pode interpretar isso muito bem. Tá? O que a geografia é importante hoje para o mercado financeiro? Os caras estudam, tá, a chance que tem de uma queda na produção devido a intempéries, a fatores climáticos, tá, El Niño, Laninha, enchente, seca, e isso afeta o preço do produto. Então, como é que o mercado financeiro age? Eles compram antecipado essa mercadoria, tá? Eles já sabem que daqui a 1, 2 anos vai ter uma quebra, e eles estão pagando um preço que vamos dizer que hoje está baixo, tá? E aí, na época, quando eles forem vender esse produto, ele já pagou. Então, por mais safra recorde que tu tem, o preço não vai baixar. Nós já vimos episódios de produtores jogando cargas de laranja, cargas de hortifrutis fora na estrada, porque o preço não compensava a colheita e o transporte. Tá? Isso acontece exatamente devido a essa exploração financeira do mercado agrícola. O cara ganha em cima da safra e entre safra. Tá? É esperto? É assim que age. Se tu perguntar para um financeiro, um agente da bolsa, ele vai dizer, tu tem algum remorso com isso? Ele diz, não, é a ferramenta que eu tenho para ganhar dinheiro para mim e para os meus clientes. Mas é o que o mercado se transformou. Então, esse é o ponto cruel. Tá? Então, o que acontece com isso? Eles têm um grande rendimento, mas eles achatam a produção. Tá? O produtor não consegue aumentar, mesmo que ele tenha condições, tenha condições favoráveis, o preço não vai favorecer o aumento dessa produção. E na outra ponta, ele está vendendo por um preço mais alto. Tá? E aí o consumidor não compra, tá? Porque está caro. Tomate chegou a custar mais de R$10 o quilo. Tá? Então o pessoal não comia tomate. Isso é ruim também para o produtor, porque tu reduz esse mercado. Então, essa engrenagem dos 4 motores, tá? Entre eles também o investimento público, isso também é outra coisa que, como hoje ele está congelado com esse teto de gastos, vai ser muito difícil tu ter investimento em infraestrutura, estrada, tá? Portos. Então, o escoamento de safra, de materiais, de produtos, acaba sendo caro, as estradas estão ruins. Então, o frete é altíssimo. É alto para o caminhoneiro, é alto para o vendedor, é alto para o comprador. Então, isso também chega no ponto final, estoura no bolso da renda familiar, do consumo da família. Tá? Então, a ponta produtiva perde, tá? O governo perde, porque assim, o consumo, tá? O nosso imposto hoje é basicamente taxado em cima do consumo. Por mais que se fale em renda, imposto de renda, tudo mais, não, cara. 60% da arrecadação do governo vem da tarifação de consumo. Tudo que tu compra é tarifado e em cascata. Vem do produtor, tá? Vem da fabricação até a ponta no consumidor. Então, assim, se tu reduz o consumo, reduz a arrecadação do Estado. Reduz o poder de investimento.
Tá? Então, essa engrenagem, esses 4 elementos têm que estar muito bem azeitados. E tem como fazer isso. Tá? Os 4 trabalhando em conjunto, a economia explode, como diz o Guedes, que vai explodir. Tá? Eu só espero que não seja uma implosão. Mas a chance de alavancar o mercado, se houver harmonia entre essas 4 pontas, tá? É muito grande. É garantia de sucesso. É bom para o empresário, é bom para o consumidor, é bom para a exportação e é ótimo para o governo. Tá? Não é ruim para ninguém. Salário bom para empregado é consumo. Se tu produz, tu precisa ter alguém que compre a tua produção. Tá? Hoje, se tu não produz material agrícola, tu não exporta, é muito pouco, é baixa a exportação. Tá? Tem alguma exportação aí da linha de automotivos, as empresas estão sempre pedindo pinico, porque só vendem para fora, e locador, e não conseguem vender no mercado normal. Né? Então tem que pensar nisso. Tá? Não adianta tu achatar o salário, como está sendo a política atual, tirando direitos, reduzindo salário, congelando o reajuste. Isso é mercado que se perde. Isso é consumidor que vai pelo ralo, literalmente. Tá? Isso não pode ter. Tem que melhorar. Mas tem fé. Um dia vai. Meu pai, com 84 anos, diz que desde criança ele escuta que o Brasil é o país do futuro. Eu espero assistir esse futuro. Sou esperançoso. Na verdade, Marcelo, além desses 4 motores, o grande entrave é realmente o setor rentista. Sim, porque esse aí que dominou ele dominou as pontas. Ele está dentro dos 4 motores. Ele participando ativamente. E é o único que tem interesse no congelamento dessas pontas todas. O governo quebrado, tá? O povo quebrado, tá? O endividamento gera lucro para os bancos. Tu vê que mesmo com toda a crise que nós estamos passando, os bancos continuam tendo ótimos lucros. Toda a pandemia, esse primeiro trimestre, eles estão ligando lá, perderam 30%, 20%, 40%, ainda assim o lucro é bilionário. É bilionário. Estão falando em uma margem de lucro. Margem de lucro é ótimo sempre. Tá? Então tem como arrefecer a coisa. Mas... E a nossa referência é o Banrisul, por exemplo. O Banrisul no primeiro trimestre teve uma queda de 19%. Cara, sim. Ou seja, lucrou 81%. Ainda assim é um senhor lucro. Mas nós vamos ter a real noção do caos econômico, vai ser agora no segundo trimestre. A pandemia para nós chegou, digamos assim, tarde. Tá? Ela pegou em março. No mundo já estava em janeiro, já estava uma crise horrorosa. Tá? Mas, então, quer dizer, o primeiro trimestre dá para dizer que passou incólume. Tá? São Paulo começou antes, teve um choque, é um polo industrial forte. Mas dá para dizer que passou. O primeiro trimestre não é só a pandemia, a crise. Não. Tem muita gente que vai se aproveitar da pandemia para justificar algumas atitudes do governo. O detalhe importante também é o seguinte, que a gente teve acesso, e tu vê, entre março e abril, 1.100.000 pessoas perderam o emprego, ou seja, desapareceram 1.100.000 postos de trabalho. Entendeu? Assim, isso é que é o caráter perverso, né, desse processo da pandemia, que acabou acelerando, né, essas demissões em massa, né, justificando o que o empresariado brasileiro e o setor rentista faz sempre, ou seja, eu que digo sempre, eles não têm nem remorso, nem culpa, né, são verdadeiros sociopatas, né, se tiver que derrubar todo mundo para eles continuarem lucrando, eles vão continuar fazendo e não vão ter nenhum problema quanto a isso. E isso que nos preocupa é mudar esse tipo de cultura e de pensamento, né, estabelecer a solidariedade, né, estimular atividades locais, cultura, arte, cinema, polo tecnológico, né, uma ecologia sustentável, desenvolvimento de projetos na indústria eólica, quer dizer, alternativas tem bastante, né. O que está faltando, infelizmente, é a vontade política dos governantes hoje, né. Estão mais preocupados em desmatar a Amazônia, né? Sim. Perseguir índio, né?
É mais terra para produção, né? O que na verdade o que eles estão querendo é mais espaço para gado e mais espaço para soja, são os commodities, novamente alimentando o mercado financeiro. Só uma partezinha, eu recebi os áudios do Anderson, tá? Eu vou tentar reproduzir eles aqui. Beleza, para ver vamos a lá. palavra então do Anderson que ele nos mandou. Vamos ver se fica bom o áudio aí, me dê um feedback, tá? Eu vou liberar aqui. Beleza, bota aí. Vai primeiro o áudio do colega aí. Vamos ver. Saiu do ar, que eu não consigo botar do... O Carbone eu tô ouvindo. Não tá saindo o áudio dele, hein? Do Anderson tá muito baixo. O Carbone saiu a imagem, mas eu só entrei de novo. Tá baixo realmente então o áudio dele. Mas, pessoal, eu vou editar o áudio dele e vou publicar no site, vou publicar na página, tá? Excelente. Muito bom, Excelente. até a intervenção que ele fez aqui tá muito boa. Tá? Nós vamos conseguir ver isso aí, com certeza, com calma. Vamos seguir o barco aí, Dom Cris. Vamos lá, mediador. Assume aí. Cris tá quietinho, eu roubei teu lugar aí, Cris. Isso é que dá, eu falo demais. Minha mulher é que reclama. Aqui também. Mas então, gente, eu acho que é uma ideia que a gente tem que tentar mudar um pouco esse paradigma. O pessoal virou uma moda hoje, tudo anticomunista. Tá? Eu sou uma linha social-democrata e canso de ouvir assim, vai para Cuba, vai para Venezuela. Cara, eu não gosto de ditadura. Eu vivi, eu estudei em colégio militar, eu sou filho de militar, eu morei em Brasília na transição do governo. Tá? É um ambiente que não me agradou, cara. Tá? Um ambiente opressor, assim, não, e olha que eu estava no seio da família militar, tá? Eu fui um privilegiado na época, não era perseguido. Tá? Apesar de ser novo, ser jovem, mas não me atrai. Eu prefiro a conversa, eu prefiro o diálogo. Né? Então eu não quero ir para Cuba, não quero ir para Venezuela, não quero ir para a Rússia, não quero ir para a China. Eu não gosto desses lugares aí. Né? Ninguém manda a gente para Dinamarca, para Suécia, né, Marcelo? Ninguém manda a gente para Dinamarca, para Suécia. Centro europeu lá, que vai muito bem, obrigado, ninguém lembra. Né? Onde a indústria, o Estado convivem em harmonia muito bem lá, a população, o salário é muito bom, tá? As indústrias produzem muito bem. Na Noruega, por exemplo, ninguém manda. Vai para Finlândia, vai para Finlândia, vai para Irlanda. Não. Espera um dia alguém me mandar. Mas a ideia é essa, é quebrar esse paradigma barato de ser coisa de comunista. Cara, erros tem tudo que é regime, são pessoas. O problema não é a política, o problema são as pessoas. As pessoas, não é a política em si. As pessoas é que complicam a situação. Então, se conseguir converter isso, assim, de mudar... Carbone, que bom. Estamos te ouvindo alto e claro e te mexendo agora, como se diz, ao vivo e se mexendo. Vamos te passar a palavra aí, Carbone, já, o tempo que nós perdemos. Hoje vi uma coisa interessante, o ministro Guedes dizendo que não pode, que precisamos nos unir. Mas unir sobre que programa? Se não tem programa? Não tem. Vender, privatizar tudo? Não. Eu acho só conta. O Estado é muito importante. Imagina se não tem Estado nessa pandemia. Qual é os bancos que estão ajudando a população carente? São os bancos estatais. Isso aí não tenha dúvida. Assim como eu sempre costumo dizer... Se algum banco privado deu uma ajuda. Não. Santander. Nós temos que ver. Eu posso estar testemunho. Eu sou bancário, digamos assim, o bancário filho da era do capital improdutivo. Comecei nos anos 80 a trabalhar. Passei por toda a fase. Aquela fase que investimento era aplicar nas empresas. As pessoas pegavam dinheiro para abrir um negócio. E o juro era baixo. Agora o juro é caro. E o juro é mais interessante para quem não precisa. Eu acho que não pode continuar assim. Eu sou favorável. Isso entrou no custo Brasil, é bem alto. Eu sou filho do eu sou filho do Banrisul. O Banrisul também. Eu vou sempre defender um banco estatal.
Tira o Banrisul, o que acontece com isso? Tem cidade aí que não tem atendimento. Como é que fica a população carente? Não tem E a atendimento. renda concentra cada vez mais na Mas mão de até alguns. o Carbone, o que eu costumo dizer, até assim, independente de ter ou não o atendimento, ser ou não estatal, eu costumo usar como exemplo, tá? Eu não vejo hoje investimento de infraestrutura privado. Tem que ter um Não tem. incentivo. Tá? Eu dou um exemplo aqui, a nossa extinta telefônica. O serviço telefônico era uma porcaria, era ruim, telefonia era cara e tudo mais, era em todo mundo quando começou. Não era barato em lugar nenhum. Né? A massificação, a tecnologia chegou e facilitou. Mas tu vê assim, ó, ficou tão bom que a Oi, que comprou a Telefônica, que comprou a CRT, tá? Não pagou o valor original da CRT até hoje. Literalmente, eles ganharam uma companhia telefônica. Tá? Então, era um serviço público estatal, era dinheiro dos impostos que estavam lá, e esse dinheiro foi para a iniciativa privada. Tá? E olha os anos que a Oi está levando para fazer investimento de melhoria de rede, era a rede mais antiga e tudo mais. Tal. Então, não é bem assim. Tá? A extinta RFSA, os trilhos. Tá? Depois que venderam a ALL, América Latina, hoje também é uma das maiores controladoras do transporte rodoviário. Tá? Então, eles não botaram mais 1 metro de trilho de trem em lugar nenhum. Eles exploram só o frete, que para eles é mais rentável do que o trem, que seria muito melhor para quem escoa qualquer produção. Tá? Meu irmão trabalhou no polo petroquímico e o polo tem uma rede interna, cara, de trilhos e trem lá, que era para fazer o escoamento da produção petroquímica, que é volumosa. E a LL, que controla o trem e também tem os caminhões, prioriza o transporte rodoviário, que é mais caro. É o que ela domina. Que é mais caro, ela ganha mais. Tá? Então eles não investiram 1 metro em trem, compraram para tirar o trem do ar. Então esse é o medo que eu tenho da famosa privatização. Eu acho que o Estado tem um ônus que ele não precisa ser ônus. Ele tem uma obrigação, tá? Que é gerir o que a Constituinte nos obriga. Saúde, educação e segurança, tá? Essa parte de infraestrutura tá na saúde, cara, tá? A segurança. Então isso, se o Estado não fizer isso, ele não vai fazer nada. E vai arrecadar, outra coisa. Não vai ter gasto para isso. Aí é ótimo tu ter só dinheiro entrando, é melhor do que o mercado financeiro. Tá? Então, e outra coisa, agora privatiza banco, privatiza saúde, acaba com o SUS, acaba com a segurança privada. Tá? E aí o Estado vai gastar o dinheirinho dele em quê? Vai continuar remunerando os títulos, tá? Ou seja, vai pagar juros de dívida só. Então nós vamos pagar imposto para remunerar a dívida. Marcelo, pega até outro exemplo do Estado, abrir uma Carris. As empresas privadas pararam de dar lucro nos ônibus, largaram, e as pessoas ficaram, a população carente ficou entregue o quê? Andar a pé? Como é que trabalho? E eles estão largando exatamente... Não queriam vender a Carris? A Carris a Carris tem uma peculiaridade bem interessante. Eu não sei se você sabe, mas a Carris paga um pedágio para as empresas privadas. Tá? A Carris não tem uma linha bairro-centro, são todos transversais. Tá? Então, o que ele faz assim? Por cada zona, passou na Zona Sul, a Carris tem que pagar um pedágio da passagem que ela vende, tá? Para a STS, lá, o consórcio que controla aqui a Zona Sul. Ele passou lá um ônibus na linha da Zona Norte, tem um pedágio que a Carris tem que pagar para, acho que é a Conorte. Tá? Cara, é incrível isso, cara. Tá? Tu tem linhas de ônibus que as privadas não fazem, tá? T1, T2, até o T12, acho que tem, é 13. T12, tá? 12, 13, eu acho. E aí, a empresa pública faz essa linha, que interliga bairros, interliga pontos distantes da cidade, e ainda paga pedágio, cara. É surreal, né? E aí tu quer dizer o quê? A passagem que a Carris recebe é menor do que a das empresas privadas. E aí a Carris está sucateada? Tá, pode ser gestão? Pode. Teve muito problema interno? Teve. Tá, mas isso é gestão. Isso é gestão. Deixou criar o monstro. Tá? Gestão tem que controlar isso. Mas esses são os absurdos. Então, do transporte público é uma verdade, cara. Tá? A mesma coisa foi agora. Finalmente, olha o que eu vou falar, tá? Para vocês terem noção da coisa.
finalmente um banco público baixou taxas de juros e cheque especial, Caixa Econômica Federal, tá? Com um porém, eles não têm ações, como tem Banco do Brasil, como tem Banrisul. Ela não está atrelada ao mercado financeiro, tá? Então, assim, ó, finalmente o Estado fez uso de um banco público para baixar juros, e pode baixar mais, tá? Afinal, a Caixa não é banco, né? É Caixa Econômica. Caixa. Isso aí para tu ver, não é porque eu não gosto do governo que eu não vou reconhecer que essa medida é louvável. Desde que eu me conheço por gente, eu não vi nenhum governo intervir no mercado financeiro, de tão forte que eles são. Claro que tem interesse. Houve um aporte de recursos para a Caixa. Tá? Claro. Então, mas é um troço que o Estado tinha que usar os bancos públicos para puxar esse juro para baixo. Claro. Tá? É o único lugar do mundo que tem esse spread violentíssimo. Tá? Mudou o cenário bancário. Tu tinha antes, no tempo que quando me conheci por gente, para te ter uma conta no banco, tu tinha que ter dinheiro, cara. Senão não abria. O banco não queria crédito, ele queria ter o dinheiro para investir. Ele captava fundos, ele queria investidor. Tu tem poupança, tu é poupador, tu vai ser meu cliente. O banco deixou de captar fundos para vender serviços. O banco hoje ele vende juro, que é o crédito do cheque especial, do cartão de crédito, as tarifas, que é uma fortuna que entra, apesar de ser baixinha, que tu acha que tá lá, entrou R$2, R$3 uma operação, não sei o que, tal, soma no total. Seguros. E o volume de clientes que aumentou, cara. Tá? Tu tem quase uma parcela enorme da população endividada com os bancos, mas com conta. Impedimento comercial hoje não existe mais. Se tu entrar no SPC Serasa, tu mantém a tua conta lá, tu mantém teu chequinho. Tá? Título protestado, faz empréstimo. Então, quer dizer, rende, vale a pena para eles isso. Então, eles querem que tu gaste, ganhe em cima disso. Oi. Eles ganham mais quando tu deves do que quando tu não deve. Sim, mas claro, um devedor porque paga. Tu é refém do banco. Paga vários se tu deixar, se tu entrar no rotativo do cartão de crédito lá, ele solta o foguete. Acabou. Já era. É alegria. Mas é assim que funciona, infelizmente. Isso tem que mudar. E outra coisa, a questão do Estado. Se não é o SUS, como é que estaria a saúde nessa pandemia? Sim. Olha quem atendeu os contaminados. No início da pandemia, tu não entrava no hospital privado com Covid, eles te mandavam para o posto de saúde. Chegava na rede privada, eu tô com um suspeito de Covid. Não, o senhor vai no posto de saúde aqui, tá, do IAPI, da Vila Cruzeiro, mandava tudo pro Estado. Então, quer dizer... Qual é os postos que... Por exemplo, qual é os postos que o Marquesan ele fez já vários postos em Porto Alegre? Isso era o projeto de remanejamento, tinha ampliação dos horários, que acabou não saindo também. E outra coisa, quando querem, faz. Por exemplo, agora fizeram no hospital em 30 dias. Por que não fizeram antes? Cara, isso é seriedade. Pegou um grupo de pessoas que realmente quiseram ajudar. Isso aí tem que louvar também. Claro. Tá? Os caras foram lá e fizeram e mostraram, tá, que não é só na China que se faz uma ponte em 30 dias. Tá? Os caras levantaram um hospital com vários leitos para UTI, tá, em um pouco mais de um mês. Exemplo isso. Tá? Então que fique de exemplo e que sirva de modelo para as próximas. Tá? Para a gente não ter obra que inicie na Copa, antes da Copa, e não sejam terminadas nunca. A questão da Copa também é o seguinte, né? E quando fizeram as obras da Copa, a maioria não foi contra, né? Cara, futebol é o ópio do povo. Tá? Isso vem da era romana, é pão e circo. Tá? Tu tá com fome, tá não sei o quê, tu dá alegria, tu dá o circo pro povo lá, que o povo se contenta. Tá? Isso é histórico. E funciona até hoje. Tá? Tanto é que futebol, eles querem voltar o futebol a torto e a direito. Cara, deixa eu pegar uma carona aí. Que é o ópio. Fala, Cris. Sim. Deixa eu pegar uma carona aí no bate-papo que tá super bom, super positivo. Cara, assim, ó,
Agora eu quero dar uma atenção exclusiva para o conceito de neoliberalismo. Ótimo. Eu gostaria que as pessoas procurassem pesquisar Cris. sobre isso, entender o que significa o neoliberalismo. Estou ouvindo. Eu vou tentar explicar aqui de um ponto de vista da geografia, tá? Como geógrafo. Vou explicar isso e vou tentar ser um pouco didático no sentido de colocar, tipo, a sociedade em geral, que não tem a mínima noção do que significa isso na prática, na vida cotidiana delas, no debate. Então vamos lá. Resumindo, tá? Neoliberalismo, segundo os intelectuais orgânicos da elite, é o que a gente está acostumado a escutar, está careca de ouvir sobre a mão invisível do mercado, como a redentora, como a entidade que vai resolver todos os nossos problemas. E aí, o vilão da história é o Estado. Porque o Estado é grande, é corrupto, é burocrático, então o Estado tem que diminuir. Então, essa é a ideia básica que eles repetem diuturnamente para a sociedade. Vamos lá, vamos tentar mostrar para a sociedade o que significa o tal do neoliberalismo na prática. Deu um corte no... O neoliberalismo na prática, quando a gente fala de Estado, é a Estão me escutando? Estamos. Tá, segue. Tá, beleza. Então tá. O neoliberalismo, na prática, significa o seguinte: é a redução do tamanho do Estado. Para nós, na prática, é a diminuição ou mercantilização da saúde, da segurança e da educação. Ou seja, é a privatização dos nossos direitos sociais. Direito à saúde, direito à educação, direito à segurança, etc, etc. É a estagnação da nossa infraestrutura. Porque se o Estado é mínimo, ele não pode investir na infraestrutura, que é a base para o desenvolvimento, que é a base para o crescimento econômico. Do ponto de vista da pessoa, o neoliberalismo significa transformar o direito trabalhista no empresário de si mesmo. Então, a pessoa ela não tem mais os direitos trabalhistas, salário, férias, 13º, porque agora ela é empresária de si mesma. Então, ela pode negociar com outras empresas como se fosse uma pessoa jurídica. Só que ela é remunerada como uma força produtiva, uma força de trabalho, ela é remunerada com base no preço do trabalho. E quando se transforma todos os trabalhadores em empresários de si mesmo, tu faz com que tenha um exército, uma legião de pessoas que antes eram trabalhadoras com salário, 13º, férias, tu faz com que essas pessoas agora sejam empresas de si mesmo. Então, além de ela não receber todos os direitos que antes recebia pela legislação trabalhista, além de ela não receber mais esses direitos, ela tem todo o custo para se manter trabalhando, ou se manter como empresa. Vamos pegar o exemplo do Uber. O cara que trabalha no Uber, ele aluga o carro, tem um carro próprio, e aí ele tem que pagar seguro, ele tem que pagar pneu, ele tem que pagar combustível. Se ele for assaltado e levar o celular ou estragar o carro, é tudo ele que paga, e aí ele ganha, entre aspas, como o empresário de si mesmo. Mas ele não tem férias, ele não tem 13º, ele não tem um salário fixo, então se ele adoece, ele não ganha. Ele só ganha se trabalha, e para ganhar, né, tipo, entre aspas, significativamente, ele tem que trabalhar muito. Eu conheci colegas com ensino superior que estavam trabalhando no Uber, que pegavam de manhã e iam até a meia-noite. E a saúde dessas pessoas. Então, o neoliberalismo para as pessoas, para o trabalhador, significa esse câncer
E o neoliberalismo para o Estado também é um outro câncer para a sociedade, para a coletividade. Porque o que seria das pessoas sem o SUS agora na pandemia com esse coronavírus? Cara, o mercado, ele não investe. O empresariado brasileiro, sobretudo, ele não investe. O objetivo dele, como uma empresa capitalista, é o lucro. Então, ele não vai investir no interior, onde se demanda por serviços essenciais, que a gente chama de direitos sociais, saúde, educação, segurança. Porque o objetivo dele é o lucro. Então, ele não vai investir. E o empresariado brasileiro tem uma cultura de não investir em ciência e tecnologia. Ele é um pagador de patente. E ele é rentista. Então, ele não investe na produção, coloca o excedente dele, o lucro dele, em papéis, no setor financeiro, ou em ações, né, de grandes empresas, quando não coloca fora do país, na forma de sonegação, em paraísos fiscais. Soma isso com a cultura dele de ser um gastador fora do Brasil. Então, o país, o Brasil, o Estado, não tem uma renda coletiva que possibilite que ele invista em ciência e tecnologia, que ele invista na ampliação e melhoramento dos direitos sociais. Não é que a gente não tem o dinheiro, a gente até tem, mas quase a metade vai para um sistema de dívida que mantém nós, a periferia, independente tecnologicamente. Porque se quase metade da arrecadação vai para pagar um sistema de dívida para o rentismo nacional, a elite do atraso, e o 1% mais rico fora do país, significa que é menos dinheiro para a universidade, é menos dinheiro para o SUS, é menos dinheiro para as polícias, então é menos dinheiro para a educação básica. Isso significa neoliberalismo na prática individual, como nós trabalhadores, mas também coletiva, como direitos sociais. Então, assim, neoliberalismo significa privatização dos serviços públicos, que são os direitos sociais. E transformação do trabalhador em empresa de si mesmo. Ou seja, é um sucateamento, é uma superexploração do trabalho. Eu citei o exemplo do Uber. A gente ouve muito uberização do trabalho. É isso que significa. Então, por isso que é importante a gente entender o que significa o neoliberalismo. Os governos do PSDB em Porto Alegre, no estado, e os governos do PT foram intoxicados pela ideologia neoliberal. É por isso que a gente não tem um projeto nacional de desenvolvimento. É por isso que a gente está dividido. É por isso que os movimentos sociais estão de uma forma valente, mas ao mesmo tempo corporativa, brigando cada um dentro da sua causa. Então, fica difícil de uma nação evoluir de uma forma coletiva se a gente está dividido, brigando cada um pela sua causa, e às vezes até uns contra os outros. É importante que a gente aprenda como funciona a economia, o que significa essa tal de ideologia neoliberal, que inverte a economia brasileira, ela gera o consenso de que a exportação é o mais importante, que é 10%, e ela esconde o mercado interno, que é 60%. Por quê? Porque se a gente defender o mercado interno, significa que a gente tem que defender o pequeno, o médio e até o grande empresariado nacional. Então, para a gente fazer essa defesa, a gente tem que defender salário, a gente tem que defender acesso ao dinheiro, ao crédito. Então, a gente tem que discutir a função social do banco, do setor financeiro. Redução de juros, e, ao mesmo tempo, a gente tem que discutir a função social dos meios de produção. Ou seja, a gente tem que pensar em formas alternativas de propriedade.
tem a autogestão, tem a economia solidária, tem o cooperativismo. São formas alternativas de se pensar a propriedade, de se pensar a produção nacional. E é essa discussão que a gente tem que começar a ter. A gente tem que começar a conversar sobre, entender como funciona. Agora, para concluir, eu vou explicar de um ponto de vista geopolítico como essa estrutura vem de fora e nos aliena nacional, regional e localmente. Na geopolítica, a gente tem... Tá me escutando, Marcelo? Não, Fala, eu só Marcelo. queria fazer um pequeno à parte nesse ponto que tu falou do pequeno produtor, o pequeno comerciante. Tá me escutando, Marcelo? Tô ouvindo. Tu não tá me escutando, hein? Sim ou não? Faz um joinha aí. Tô. Tá? Eu só queria fazer uma parte que é o seguinte, exatamente esse ponto que tu tocou do pequeno produtor, tá? Do pequeno comerciante. Por que ele não recebe incentivo governamental para essa produção do consumo em massa? Tá? Exatamente porque não é desse mercado que sai o rendimento dos investidores. Ele está concentrado basicamente nessa área da exportação. São os produtos que eles exploram e eles ganham muito em cima disso. Tá? Agora, o comércio local, o produtor, o comércio direto do produtor ao cliente, que foge desse atravessador econômico, tá? Não é incentivado e ainda é superfaturado. Ou seja, as tarifas e os impostos são mais elevados para esses pequenos produtores do que para o grande. Tá? Como o pequeno não chega nesse mercado internacional, tá? Esse mercado de exploração que está vinculado à commodity, aos derivativos, tá? Ele não tem o mínimo incentivo governamental. Ele é simplesmente deixar de lado. Alexandre? Tá? Tem os empecilhos da Secretaria de Saúde, que impõe regras mais pesadas ao produtor local. Se tu faz o teu queijo, tá? Tu não pode vender num raio acima de 100 quilômetros da tua região, por causa da saúde e tudo mais. A cerveja artesanal paga um imposto infinitamente superior ao das grandes indústrias, da Ambev da vida. Tá? Então, esse incentivo ao pequeno não recebe apoio governamental porque não atende à mão que controla a marionete toda, que é o mercado financeiro. Tá? E é uma pena, porque, como tu falaste, Cris, 60% do nosso PIB gira nessa turma. É o pequeno produtor, 65%. é o pequeno comerciário, e é o pequeno comércio, é a pequena indústria, e é onde estão a maioria dos empregos. 65%, tá? Isso não Marcelo. recebe incentivo porque não alimenta essa parcela pequena da população e a mais rica de todas. Segue o assunto, Cris. Te interrompi só para não perder esse fio aí, que eu acho importantíssimo. Acho que a gente já pode ir meio que para a finalização, né? Eu caí, eu não sei em que parte. Tu caiu, tu ia finalizar. Que parte que eu caí? Tu chegasses a falar exatamente dos pequenos, tá? E aí, quando tu foi finalizar, eu te pedi uma parte, que era para complementar isso. Exatamente por que o pequeno não é incentivado. Né? Mas tu ia chegar já na tua conclusão. Já está meio no final do programa, né? Eu vou concluir, vou resumir. Né? Ótimo. Tá, eu vou concluir, resumir, daí eu passo a bola a vocês. Então, eu estava dizendo que o importante para nós, do ponto de vista da geopolítica, é energia e informação. Se vocês assistirem o documentário A Distopia do Capital, tem no YouTube, vocês vão descobrir, para quem não assistiu e para quem não estuda o tema, que o Brasil foi privatizado dos pés à cabeça. Então, ali explica como que toda aquela infraestrutura de comunicação brasileira foi dada de mãos beijadas aos Estados Unidos. E hoje a gente está usando aqui essa ferramenta de comunicação graças às startups, às empresas de tecnologia norte-americana.
Google, YouTube, Facebook, WhatsApp, etc. e tal. Ou seja, por isso que a gente é periférico e dependente científico e tecnologicamente. A gente deu de mão beijada. A gente, óbvio que não, né? Foi essa elite do atraso que nos mantém, quer nos manter um protetorado norte-americano do hemisfério norte. Então esse documentário é muito bom, eu deixo como dica para que vocês assistam, A Distopia do Capital. Repita Ótimo. o nome, Cris, que cortou. Do ponto de vista da energia, isso. Do ponto de vista da energia, a gente é o país com as maiores reservas naturais do mundo, que não foi inventada e nem produzida pelo capitalismo. Foi dadas ou por Deus ou pela natureza. E ela não pode ser apropriada por corporações e lobbies rentistas de uma forma mercantil. Isso é um direito humano, é um direito de todos. E a gente tem que organizar o nosso sistema de produção, e a gente tem isso dentro do Projeto Nacional de Desenvolvimento, a gente privilegia a agroecologia e o agronegócio moderno, não esse atrasado que está acabando com o país, mas o moderno, com ciência, tecnologia nacional, etc. e tal. E resumindo, matéria e informação, a gente tem a energia, a gente tem a possibilidade de produzir ciência e tecnologia, que é a informação. Para isso, a gente tem que discutir o papel do Estado, a partir de agora, nas nossas vidas. O papel ou a função social do bem público. A gente tem que começar a discutir isso. Por que fica difícil e difuso para a maioria das pessoas entender como o mundo funciona? Primeiro porque desde a terceira revolução industrial, o motor da economia mundial é a informação. A dimensão técnica da informação é ciência e tecnologia. E ela é, como eu já repeti, ela é hegemonizada pelos Estados Unidos, Google, Facebook, WhatsApp, Netflix, etc, etc. Tá? E a dimensão política ou ideológica da informação é o motor único, que é essa mais-valia globalizada, ou seja, é o mundo todo a serviço do lucro. As grandes empresas, que são quem controlam a produção, têm como maiores acionistas o setor financeiro, os bancos. Por isso que o Estado ele tem menos poder, menos autonomia para gerir a vida no território nacional. Soma isso com o sistema de endividamento imposto pelo hemisfério norte, Estados Unidos e Europa, a nós, países do hemisfério sul. Então, se mais da metade do nosso orçamento nacional vai para pagar um sistema de dívida, e a gente precisa vender nossa natureza, as commodities, para trazer os dólares para pagar essa dívida, porque é uma dívida externa, e o empresariado, a elite do atraso, ela compra papéis de dívida, ela não investe no setor produtivo, então não gera emprego. Como a elite nacional está atrelada com o rentismo internacional, eles também, depois de ter recebido 1,2 trilhões de reais do governo, aumentaram os juros e não emprestaram para o pequeno e médio empresário. Então significa que a gente tem que discutir a democratização da propriedade privada, do setor financeiro, do setor produtivo agrário, do setor produtivo urbano, outras formas de produzir. A gente tem que discutir formas de propriedade. É o único jeito de a gente fortalecer a sociedade civil, fortalecer a sociedade de modo que ela não dependa nem de um Estado e nem do Deus mercado. Perfeito. Então, com essa reflexão, eu concluo a minha parte e passo para os colegas aí fazerem a conclusão e despedida. É isso aí.
Pode falar, Carbone. Primeiro eu queria agradecer a todos que nos acompanharam, né? Desculpe, a gente é a primeira vez que nós estamos no ar, então a gente não tem um tempo certo ainda, mas será toda sexta-feira, nós estaremos no ar com debates e mande sugestões. Nós temos endereço na internet, www.movimentosolidario.com.br, temos endereço no Facebook, Movimento Solidário RS, no Instagram, e eu queria dizer o seguinte: primeiro saudar o colega Cris pela bela exposição, o Marcelo também, e lembrar da próxima vez, né, mais sugestões que queiram ajudar o companheiro Alexandre Matos na sua candidatura de Porto Alegre, porque ele quer ser um canal que ajude a cidade, mas precisa da participação de todas as pessoas que quiserem mudar Porto Alegre. Obrigado para todos. Valeu, Carbone. Também quero deixar Marcelo. aqui o nosso obrigado a quem nos aturou até esse momento, né? A turma da Rádio Legalidade, cara. Pô, João Sela, tá? Diego, Fabinho, valeu pelo apoio, gurizada. Tá? Por ter cedido esse espaço maravilhoso de vocês, tá? Para a gente poder fazer essa live também. A todo mundo que participou ali, que deu o seu comentário, quem assistiu, tá? A nós que participamos. Uma pena o Anderson não poder ter participado com o sinal. As interjeições dele eu estava ouvindo aqui em off, foram excelentes. Tá? Eu vou ver se publico isso na nossa página do Face, no Instagram. Tá? De alguma forma eu vou interagir com esses comentários dele. Na próxima, com certeza, ele vai estar ativo e nós vamos estar melhor aí com o sinal. Né? É a primeira, né? Então estamos aprendendo essa nova tecnologia aí. Tá? Talvez na sexta, talvez em outro dia, mas nós vamos estar aí. Vai ser semanal. Tá? Vamos estar sempre trazendo algum ponto de vista, alguma ideia. Tá? Vamos falar muito da campanha. Agora está vindo o pleito municipal. Tá? Nós estamos trabalhando a candidatura do Alexandre. É uma nova candidatura que está chegando. Tá? A gente vai vir com ideias renovadoras, tá? Para fugir um pouco do tradicional. Né? Vamos levar isso, vamos tentar falar com as comunidades. Nós estamos muito unidos também aos amigos do PDT Axé de Porto Alegre, tá? O Paulinho da Bonja, tá? O pessoal que tem aí uma pressão muito grande, principalmente pelo preconceito religioso, né? Eles também estão trabalhando muito com a gente aqui nessa empreitada, tá? De divulgar o ideal trabalhista aqui, de divulgar a nossa social-democracia, tá? Para tentar esclarecer os pontos que são tão mesquinhamente tratados, né? Vamos trazer um pouquinho de conhecimento, mais amor e menos ódio, tá? Eu estou aqui para conversar, não quero bater ninguém, não quero ofender ninguém, e eu acho que esse é o ideal do grupo, tá? Um grupo bem coeso. Alexandre, passo a bola para ti, meu querido. Certo. Não, eu acho que essa nossa experiência inédita só mostra que o caminho é esse que a gente está trilhando, que é o de não só informar, mas de formar consciências, desenvolvimento da cidadania plena, fazer a discussão com as pessoas para que elas entendam que a sociedade pode ser mais humanista, muito mais solidária, rediscutir o papel do dinheiro na vida das pessoas. Esse isolamento tem provocado diversas reflexões, mostrando que se o Estado não estiver presente, não tem como fazer o enfrentamento da pandemia. Então, essa conversa mole, de dizer que o Estado é inchado, ele não funciona, é só para encher o bolso do capitalista, do rentista. Nós vamos continuar batendo insistentemente no rentismo, que é o câncer do planeta, e de modo muito especial do Brasil. Ou seja, vamos fazer novos seminários, novas formações políticas, disponibilizar material, fazer enfrentamento ao neoliberalismo, muito bem explicado pelo Anderson e pelo Marcelo. E como o Carbone disse, vamos discutir, inclusive, questões do sistema financeiro, né? O papel social que os bancos têm que ter e se omitem na hora da crise. Querem só pegar os lucros dos seus produtos, né? Não se preocupando em que a população que precisa do crédito tenha um acesso mais fácil e menos oneroso ao dinheiro que ela precisa para fazer frente às suas despesas. No mais, agradecer a todos que nos assistiram e prometemos melhorar na próxima. Um abraço a todos.
Cris, boa noite, então, para encerrar. A gente liberar as ondas da web, então, aí. Pessoal, obrigado por terem ficado até agora aí. Obrigado aos colegas também por estarem com esse tempo. Boa noite, cara. Faço Pode falar, Cris. Pode falar. Pode falar. Boa noite, faço das palavras de vocês as minhas. Um buenas bem grande para todo o nosso Rio Grande do Sul e para quem de fora do Rio Grande do Sul estiver nos assistindo. Aquele baita abraço, companheiro, amigo gaúcho, né? Que é o que nos caracteriza de verdade, ao contrário da ideia de que o gaúcho sempre quis ser o tal do separatista. Isso é só um mito que uma parte dos intelectuais do regionalismo e dessa elite do atraso fica repetindo. Isso não é verdade, o gaúcho é solidário. Nosso movimento é solidário, né, Alexandre? Totalmente solidário. Então vamos ser solidários aí com o nosso povo do Axé, do PDT Axé. Somos parceiros, somos solidários. Vamos estar junto na luta. A deles é a nossa luta também. Com certeza. Um grande abraço, meus amigos. Mais uma vez, obrigado, gente. Uma boa noite. Boa noite, valeu.